Olá, estamos iniciando uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela Rádio AL. Aqui no programa você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelos parlamentares catarinenses. Hoje eu vou bater um papo com o deputado estadual Jailson Lima, do PT, que é quarto secretário da mesa da Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada por ter retornado ao programa Fala Deputado. E eu já começo falando sobre um assunto que gera uma certa polêmica, que é o fim do voto secreto. O senhor apresentou uma proposta de emenda constitucional que já tramitou aqui na Assembleia Legislativa e que deve acabar com o voto secreto. É isso mesmo, deputado? Tudo bem. Eu tenho me pautado aqui no Parlamento Catarinense pela transparência pública. Eu fui o autor do projeto de transparência para os poderes, para o governo do Estado, Tribunal de Contas, Justiça, Ministério Público, que é o projeto mais transparente do Brasil. Por isso que a Assembleia Legislativa é a Assembleia mais transparente do Brasil em seu portal. E apresentamos aqui também, na mesma lógica, um projeto de lei para acabar com esta vergonha que existe no país do voto secreto por parte de deputados, vereadores, ou seja, pelos representantes do povo. É inconcebível que no momento em que a sociedade clama por clareza, por análise de posição de seus representantes, a gente ainda tenha voto secreto. Então apresentamos esse projeto, esperamos vê-lo o quanto antes aprovado aqui, tendo em vista o que acabamos de verificar no Congresso, onde um deputado federal chamado Donadon, num período em que foi prefeito de uma cidade, se não me engano, no interior de Alagoas, uma cidade do Norte e Nordeste, comprovadamente com desvios absurdos, acabou de ser liberado e não foi cassado. O cara está preso e não foi cassado no Congresso. Isso é incompatível com a representação pública. Por isso, espero quanto antes que o projeto de lei que apresentamos aqui para acabar com o voto secreto seja aprovado nesta casa. Deputado, já há uma certa maioria para que esse projeto realmente seja aprovado, né? Eu peguei a assinatura de 17 deputados apoiando. Logicamente que poderia ter pego mais. Nós, para mandarmos um projeto de lei para mudar o Estado constitucional, digamos assim, o Estado teria que ter no mínimo 14. Mas eu vejo que hoje tem a compreensão de todos os deputados que eu conversei, eu diria assim, uma grande maioria absoluta, pela aprovação para acabar com o voto secreto. Alguns me fizeram a observação de que achavam que, em caso de cassação, o voto deveria continuar sendo secreto. Eu acho que agora, depois desse episódio do Congresso, onde o tal do Donadon foi liberado, né, eles acabaram mudando de posição, porque isso a sociedade como um todo condena. Deputado, o senhor, que é o deputado pelo Partido dos Trabalhadores, partido da presidente do país, Dilma Rousseff, teve o programa agora, programa Mais Médicos, lançado pelo governo federal e que teve, assim, uma grande repercussão no país e aqui em Santa Catarina. O senhor também é médico, é da categoria, sabe das dificuldades de ser médico, das vantagens, enfim, de todo o processo de se trabalhar com a saúde, se trabalhar com a vida de um ser humano. Na sua opinião, como médico e como parlamentar, este programa veio em boa hora, vai atender a demanda da população catarinense e brasileira? Primeiro, é importante citar com muita tranquilidade, falando com os telespectadores da TVA, de que além de eu ser médico, eu tenho uma esposa médica e tenho uma filha que acaba de se formar em medicina. Então conhece bem, né, na deputado? PUC do Paraná, que não é uma faculdade de mensalidade e custos baratos para se manter. Segundo, quero dizer que este programa do governo federal, ele surgiu pelo fato de que mais de 700 municípios lançaram desafios perguntando aonde estão os médicos. Porque 701 municípios brasileiros hoje não tem médico que reside nesta cidade. Quando eu falei que sou médico, é para entenderem a minha posição hoje em relação ao Mais Médico. É inconcebível que num país que chegou a 200 milhões de habitantes, nós tenhamos cidades como Maravilha, que fica em Alagoas, que é um dos menores IDHs, que não tem um médico para atender. É inconcebível que municípios tipo Penedo, no interior do Pernambuco, com 12 mil habitantes, a população é atendida por um enfermeiro. E assim tantos outros.
Esse programa lançado pela presidente Dilma e que eu estou de pleno acordo e defendo com convicção, é com a clareza de que primeiro o Brasil é pautado pelo respeito ao cidadão. E tomou-se uma posição mais conflitante, principalmente as entidades médicas, em relação aos médicos cubanos. Há exemplo dos médicos chegando nos aeroportos e sendo vaiados, sendo chamados de escravos, ou uma jornalista que escreveu um artigo dizendo que as médicas cubanas tinham a cara de empregadas domésticas. Eu quero fazer um relato em relação à questão, alguns dados do ponto de vista epidemiológico ou de concepção de saúde, tendo em vista o conflito que criou-se nisso. Vou dar um exemplo. Se viessem médicos indianos para o Brasil, teria essa reclamação? Com certeza. Os Estados Unidos tem quase 50 mil médicos indianos trabalhando nos Estados Unidos. Você imagina se viessem médicos da Filipina para o Brasil? Os Estados Unidos têm em torno de quase 10 mil médicos das Filipinas. Médicos do Paquistão, os Estados Unidos têm em torno de 7 mil médicos paquistaneses trabalhando nos Estados Unidos. Quando a gente olha os índices de médicos que tem lá fora e que tem no Brasil, nós temos 1,88 médicos para cada 1.000 habitantes, onde a média hoje nos países desenvolvidos, dos blocos de desenvolvimento, é na faixa de 2 em alguma coisa. Eu estou dando esse dado porque criou-se um problema em relação principalmente aos médicos cubanos, que aí sim está o preconceito. Enquanto no Brasil morre quase 17 crianças para cada 1.000 que nascem vivas, em Cuba nasce 4, morre 4,5. A mortalidade infantil de Cuba é menor do que a americana. No Brasil, a média de vida é de 73 anos, 0,8. Em Cuba, passa de 79 anos. Esses indicadores em Cuba são superiores aos americanos. O índice de alfabetização cubano é maior do que os americanos e os brasileiros. Porém, dizem que os médicos cubanos não são qualificados. Os médicos cubanos que estão vindo para o Brasil, 80% têm mais de 15 anos de formação. E um dado importante é que mais de 20% têm mestrado. E em torno de 70% têm residência médica e medicina de família. Enquanto no Brasil nós temos em torno de 17 mil vagas para médicos, Cuba tem 40 mil vagas para médicos. É tradicional na medicina lá, exato, né? Sendo que 10 mil estudantes que estão em Cuba hoje não são alunos cubanos que estudam gratuitamente, que o governo paga. O governo paga. Então criou-se um dilema porque o governo brasileiro está fazendo um convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde e a organização vai pagar o governo e os médicos cubanos receberão em torno de $1.000 no Brasil. Cuba começou um convênio com a Venezuela em 2000, onde na Venezuela o médico recebe $200 de salário. O restante vai para o governo e o governo ajuda a subsidiar as universidades e as escolas. Hoje é importante saber que Cuba tem médico em mais de 100 países fora de Cuba e que tem mais de 100 mil médicos cubanos trabalhando fora de Cuba. Em momentos de guerras, em conflito na América Latina e no Oriente Médio, mais de 3 mil médicos cubanos morreram durante as guerras, salvando pessoas. Então eu não entendo o porquê desse preconceito. Primeiro porque os médicos cubanos que virão para o Brasil irão atender onde nenhum médico quer atender. Primeiro o governo da presidenta Dilma abriu as vagas para os médicos brasileiros. Não preencheram. Depois, para os médicos de outros países da América Latina, não preencheram. Para médicos internacionais, que também não vieram. E a partir daí foi feito um convênio onde deverão vir em torno de 4 mil médicos cubanos. É importante a gente ter claro que a crítica com relação à questão da infraestrutura, que às vezes nós não temos todas as condições de estrutura para atender o povo, é verdade, no interior desses municípios, você não tem, às vezes, ambulatório e condições como temos aqui em medicina de ponta. Certo. No entanto, febre em qualquer lugar do mundo é igual, no Brasil em qualquer lugar do mundo. Quando diz que a população vai ter dificuldade de entender os cubanos, é importante registrar que criança não fala. Né? E os sintomas são os mesmos, E os sintomas são os mesmos.
Você, para fazer um diagnóstico de uma apendicite, eu consigo fazer embaixo de uma árvore. Você, para fazer uma contenção de uma fratura, eu faço numa rua, num poliacidentado, até encaminhar para um centro de referência. Então, é importante que o médico é fundamental na equipe de atendimento multidisciplinar. E antes de que não tenha, mesmo que não tenhamos estrutura, se tivermos um profissional médico, uma equipe mínima, para fazer o atendimento domiciliar, isso vai ajudar muito, porque o médico vai estar conhecendo a família. E um outro dado relevante é que a nossa população está envelhecendo. À medida que envelhece, os problemas são mais crônicos. À medida que os problemas são mais crônicos, as ações preventivas têm que ser maior. Para diabetes, pressão alta, cuidados alimentares, exercícios físicos. E o médico de família atendendo nessas áreas vão fazer uma diferença fundamental, inclusive reduzindo os custos hospitalares. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, já agradeço as informações sobre o programa Mais Médicos para esclarecimento aqui de toda a população catarinense. Mas antes de encerrar o programa, são 15 minutos, eu gostaria de fazer mais uma perguntinha para o senhor, que é sobre o crescimento do consumo na região sul do país. Na verdade, isso comprova, na sua opinião, a geração de emprego e de renda em Santa Catarina e em toda a região sul, Rio Grande do Sul, Paraná? Olha, eu vou estender isso para o país. Nós vivemos no Brasil uma gama de economistas que são pessimistas. E, além de ser pessimistas, são diagnósticos furados um atrás do outro. O que a gente observa, todos os analistas econômicos estavam dando que o Brasil do pibinho, o Brasil que não cresce, essa vergonha. Primeiro, nós vivemos um país de pleno emprego. Um país cujas metas inflacionárias estão sob controle absoluto. Um país que, mesmo com os investimentos de subsídios e investimentos de exoneração da economia, continua crescendo o seu superávit primário. Esses dados do consumo do Sul mostram claramente que continua havendo distribuição de renda. Estão dizendo que o povo empobreceu porque o dólar aumentou. A nossa moeda de corrente, de referência, não é o dólar. O dólar é uma moeda flutuante, bem que já se diz, flutua, de acordo com as condicionantes econômicas. E nós vimos agora que no segundo trimestre, o Brasil cresceu 1,5%, muito acima de todas as expectativas dos economistas que diziam que o país não cresceria 1%. E aí um dado é relevante. Nesse segundo trimestre, o Brasil só perdeu em crescimento para a China. A China cresceu 1,7%, o Brasil 1,5%. E os Estados Unidos e a Inglaterra juntos não chegou a 1,5% de crescimento. Então, esse consumo da população, primeiro, demonstra que continua a confiança da população na sua economia. Não vou falar no governo. Continua os níveis de emprego. Continua distribuição de renda. E aí, fundamental, continua o crédito do cidadão brasileiro. Quando diz que o povo está endividado. E a capacidade de crédito do povo brasileiro e o endividamento do povo brasileiro, comparando com o povo japonês, povo americano, povo europeu, é quase a metade do nível de endividamento desse povo. Então, eu sou um cara sempre muito otimista. E aprendi a ter esse otimismo com o nosso querido ex-presidente Lula, que quando todo mundo falava da grande crise, ele dizia, isso é uma marolinha. Aí todo mundo, na imprensa, onde é que se viu esse presidente falando que é uma marolinha? E foi uma marolinha. O transatlântico Brasil flutuou nos mares tranquilamente na grande crise econômica de 2008, que foi uma das maiores depois da de 28, e principalmente gerando emprego, a renda, desenvolvimento econômico e mudança social efetivamente do ponto de vista da lógica do povo brasileiro. Daí a mobilidade de quase 40 milhões de brasileiros que saíram da linha de miséria para um nível de capacidade de consumo. Deputado Jailson Lima, do PT, quarto secretário da mesa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, muito obrigada pelas informações. Volte ao programa Fala Deputado e a todos os programas da TVA e da Rádio AL sempre que desejar. Eu é que agradeço e mais médicos para o Brasil para atender a população quando não tem quem queira atender. Eu conversei com o deputado estadual Jailson Lima, do PT, quarto secretário da mesa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Outras edições do programa Fala Deputado no nosso portal na internet. Até mais.